Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos fazer o capítulo 2 de Atos. E nós vamos ler até o versículo 13, de uma levada só. E depois vamos estudando. Está escrito assim no capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das imediações da Líbia, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Meus irmãos, vamos parar aqui um pouquinho nesse versículo 13 para lembrar que a igreja primitiva não possuía bens materiais, não tinha também status sociais, mas ganhou tantas almas para Cristo porque tinha o poder do Espírito Santo. E esse poder ainda está operando hoje, possível para todos aqueles que querem. O capítulo 2 de Atos nos ensina sobre 4 momentos na vida da igreja, aqui no capítulo 2. Primeiro, nós vemos uma igreja à espera do Espírito Santo, porque Jesus diz: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Pentecostes significa 50º, porque é uma festa de Deus celebrada 50 dias depois da festa das primícias. Você lê isso lá em Levítico 23, de 15 a 22. Não devemos pedir outro Pentecostes, porque isso é a descida do Espírito Santo para a terra. Pedir outro Pentecostes é como se nós estivéssemos pedindo outro Calvário. É triste ir em igrejas e ouvir os irmãos dizendo: ó Senhor Deus, meu Pai, envia o teu Espírito. Parece que Deus está dizendo: já enviei. Tem quase 2000 anos, você ainda não sabe. Agora, do versículo 2 até o versículo 13, nós vemos uma igreja que adora o Senhor. Quando estudamos os eventos de Pentecostes, nós precisamos considerar o que realmente aconteceu. O Espírito veio e o povo ouviu barulho, ruído, como de um vento impetuoso, e viu línguas de fogo. Ouviu barulho e viu línguas de fogo. O Espírito batizou e encheu a eles,
e falou em várias línguas, louvando e falando das maravilhas de Deus. O Espírito encheu Pedro de poder para pregar e convenceu os ouvintes, de modo que 3.000 foram convertidos a Jesus Cristo. Primeiro, o Espírito veio, versículos 2 e 3. O Espírito que trabalha desde a criação, agora vem para habitar em um povo de presença permanência, não permanente, não é mais temporária. Os 3 sinais que acompanham a vida do Espírito foram ruído de vento impetuoso, línguas como de fogo, louvor a Deus em várias línguas. Louvor a Deus em várias línguas. A palavra Espírito é a mesma para vento, tanto em grego quanto em hebraico. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Vento e espírito são a mesma palavra, é sopro. O povo não sentiu o vento, eles ouviram o som como de vento impetuoso. Isso é muito importante. Ninguém sentiu o vento. O povo ouviu o ruído como de vento impetuoso. No versículo 5, nós vemos que o Espírito batizou. A palavra batismo significa imersão, imergir, mas tem figurativamente o sentido de identificar. O trabalho do Espírito é nos identificar. A cabeça exaltada do corpo, que é Cristo. Agora, o corpo está unido à cabeça. O batismo de água não imerge ninguém em Jesus Cristo. Só o Espírito faz isso. No versículo 4, nós vamos ver que o Espírito encheu. O enchimento do Espírito Santo se manifesta com o poder para testemunhar através do serviço. Em Atos 1, no versículo 8, nós ouvimos Jesus dizer: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Quando confessamos Jesus, nós somos batizados nele com o Espírito Santo, mas devemos ser cheios do Espírito. No capítulo 5 de Efésios, no versículo 18, está escrito: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em Pentecostes, os discípulos tiveram o batismo e pronto. Eles foram batizados. O Espírito veio sobre eles. Depois, eles foram experimentando muitos enchimentos do Espírito, como lá em Atos 4, no versículo 8, quando Pedro fala diante do Sinédrio. Em Atos 4, no versículo 31, quando a igreja está em oração. Em Atos 9, no versículo 17, quando Ananias impõe as mãos sobre Paulo. Em Atos 13, no versículo 9, quando Paulo sentenciou Elimas, aquele Bar-Jesus, o mágico. Lembram dele? Lá em Pafos, na ilha de Chipre. O batismo no Espírito Santo me faz pertencer ao corpo de Cristo. E a plenitude do Espírito significa que eu pertenço a ele mais e mais e mais e mais. O batismo é um e pronto, mas o enchimento é repetido
À medida que eu creio e testemunho, eu vou sendo mais e mais e mais cheio do Espírito. Do versículo 5 até o versículo 13, nós vamos ver o Espírito falando. Precisamos notar que os discípulos estavam louvando a Deus e usaram línguas conhecidas. Lucas aqui no meio da narração, ele identifica 15 localidades geograficamente separadas. E os nativos dessas localidades ouviram Pedro e os outros em outras línguas, em suas próprias línguas maternas. Assim, todas as vezes que o dom do Espírito, chamado variedade de línguas, é usado, tem o objetivo de ser entendido. Pentecostes é a inversão da Torre de Babel. Inversão. Lá em Babel, foi o julgamento de Deus, onde os homens ficaram separados, sem entender as línguas. Mas Pentecostes vem para a união pelo Espírito. Em Babel, as pessoas não mais compreendiam umas às outras, mas em Pentecostes, os homens ouviram e compreenderam das maravilhas de Deus. Outra razão para a variedade de línguas é que o Evangelho será pregado em todas as nações. Agora, eu vou ler do versículo 14 ao versículo 41. Tá bom? Olha. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Porque, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado
e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então vamos falar um pouco disso aqui. Pedro pregou em aramaico de um judeu para outros judeus. A língua falada ali era aramaico. Ele falou numa celebração judaica, meus irmãos, era Pentecostes. Pedro foi o pregador do dia de Pentecostes. E ele pregou na língua que todos entendiam que era Pentecostes. Numa celebração judaica, Pedro pregou sobre a ressurreição do Messias judeu que eles haviam crucificado. Misericórdia! Olha que furo! Os gentios presentes eram prosélitos. Pedro só abriu a porta para os gentios na casa de Cornélio. Até aqui, ele não estava pregando para gentios. Vamos ver um pouco, meus irmãos, sobre esse sermão de Pedro. Do versículo 14 até 21, ele explicou o que aconteceu. O Espírito Santo veio. É isso que ele vai explicar. O povo judeu, ele não comia ou bebia antes das 9 horas da manhã, em sábados ou em dia santo, e só bebiam vinho nas refeições. É o princípio de uma nova era, últimos dias, quando Jesus já completou o trabalho da redenção e de agora em diante, quem chamar pelo nome do Senhor será salvo. Está escrito no versículo 21. Ele explicou como aconteceu do versículo 22 a 35. Pedro disse que o corpo de Jesus não foi roubado, porque era a fofoca que corria lá, ordenada pelos sacerdotes. Diziam que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Ele diz: não, o corpo de Jesus não foi roubado. Jesus ressuscitou e sua ressurreição prova que ele é o Messias e deu 4 provas da ressurreição e os advertiu a crer para serem salvos. Primeira prova:
foi a própria pessoa de Jesus Cristo, do versículo 22 a 24. O povo sabia que Jesus de Nazaré havia feito muitos milagres. Lógico, a mão de Deus estava sobre ele. O povo até viu ele ressuscitar morto. Assim, a crucificação foi um crime horrível e, ao mesmo tempo, uma linda vitória. A segunda prova é a profecia de Daniel, do versículo 25 a 31. Ele usou o Salmo 16, de 8 a 11, deixando claro que aquilo não poderia se aplicar a Davi, que foi morto e enterrado. Mas, como profeta de Deus, escreveu sobre o Messias. A terceira prova, o testemunho dos crentes, no versículo 33. Após a ressurreição, Jesus não apareceu para multidões, mas para os seus seguidores. A quarta prova da ressurreição de Jesus é a presença do Espírito Santo, do versículo 33 ao versículo 35. Se o Espírito desceu, é porque o Pai o enviou. E Joel, profeta judeu, profetizou que um dia isso aconteceria, e Jesus diz isso em Lucas 24, 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do Pai. A promessa do Pai. Se Jesus estivesse permanecido morto, não poderia mandar o Espírito Santo. Conclusão. Pedro conclui deixando claro que sua declaração é uma acusação de que Jesus é o Messias, mas vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquas. Eles cometeram, meus irmãos, o pior crime da história. Qual é a esperança para eles agora, então? O propósito é salvar pecadores. Então, do versículo 36 a 41, nós vemos sobre isso. O Espírito Santo, através do sermão de Pedro, convenceu os ouvintes e eles perguntavam a Pedro e aos demais discípulos no versículo 37. E agora, que faremos? Não é? Que faremos, irmãos? Resposta vem no versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Os discípulos usavam o templo porque a igreja agora vai andando no Espírito. Do versículo 42 até o versículo 47, nós vamos ver a igreja andando no Espírito, se reunir. A igreja tanto se reunia nas casas, como se reunia no templo, principalmente no pórtico de Salomão. Eu vou ler 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, nós vemos que a igreja agora continua crescendo na comunhão, na oração e, principalmente, compartilhando o que eles têm. Agora eu vou ler o capítulo 3 e nós vamos fazer hoje o capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 4, mas nós vamos lendo devagar, porque a ênfase aqui em Atos 3 e 4 é sobre o nome do Senhor Jesus. Nome é mais que uma identificação. Nome significa autoridade, reputação e poder. Você pode usar o meu nome. Ele diz, eu sou filho de Deus. Vamos ler, então, capítulo 3 de Atos, até o versículo 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Esta maravilha. Pedro e João estão juntos. Muitas vezes, na Escritura, nós vamos ver Pedro e João juntos. Eles eram companheiros de profissão, lembra? Pescadores. Eles estavam juntos lá na transfiguração de Jesus, junto com Tiago. Eles estavam juntos para preparar a Páscoa. Em Lucas 22, você vê Jesus Cristo manda Pedro e João preparar a Páscoa. Juntos, eles correram ao sepulcro no domingo da ressurreição. Juntos, eles ministraram para os samaritanos lá em Atos 8, no versículo 14, nós vamos ver. Agora, eles estão juntos, subindo ao templo para a oração da hora nona. A oração da hora nona significa a oração das 3 horas da tarde, porque o horário judeu começa às 6 horas da manhã. Então, hora sexta, meio-dia, hora nona, 3 horas da tarde. Era a oração que os judeus tinham pelos pecados ocultos. Oração pelos pecados ocultos. Com certeza, havia centenas de pessoas e muitos pedintes, entre eles, muitos. Mas o Espírito dirigiu Pedro ao coxo de nascença, que estava na porta formosa do templo. Haviam ao todo 9 portas,
E aquela levava, a Porta Formosa, levava ao pátio dos gentios para o templo. E nós lembramos que esse coxo, a Bíblia diz, era colocado ali diariamente. Nem todo mundo ia diariamente para a oração da hora nona, mas ele ia há anos. O homem era coxo de nascença, quer dizer, era considerado maldito. Porque quando uma pessoa nascia com defeito, significa que ela tinha pecado antes de nascer, ou seus pais. Lembra que nós também nascemos no pecado? Você veja uma das coisas, quando o homem pecou, Deus olhou para a mulher e para a serpente, que era o diabo, e disse: eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas, mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. O que significa? O que significa que todo homem que nasce aqui na terra, e só nasce homem na terra, nasceria com o calcanhar ferido, o que significa que ele ia tropeçar, que ele ia andar torto, que o caminho dele ia ser torto, que ele ia cair com facilidade. Está vendo? Ele ia ser aleijado dos pés. Outra característica desse coxo é que ele ficava fora do templo. Nós também ficamos separados de Deus. Primeiro, nós vamos ver aqui uma acusação de 11 a 16. Nós vamos ver. O que eu vou ler aqui, do versículo 11 a 16. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Dessa arte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Olhe bem, aqui Pedro está dando uma acusação. A cura do mendigo aleijado na porta do templo chamada Formosa atraiu a atenção do povo para aqueles 3 homens: Pedro, João e o coxo. O pórtico de Salomão era um corredor ao lado leste do templo, onde Jesus muitas vezes pregou, meus irmãos. Está escrito em João 10, versículo 23. Foi ali, naquele lugar, que, andando, os fariseus o questionaram também. Era no pórtico de Salomão que a igreja adorava.
Nós vamos ver em Atos 5 isso, onde muitos sinais e maravilhas aconteciam pelas mãos dos apóstolos. Aqui, Pedro, nesse momento, imediatamente identifica a origem do milagre. Era Jesus, o Filho de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O homem curado era a prova de que Jesus estava vivo. E era a prova do poder do nome de Jesus. Meus irmãos, nome, eu acabei de dizer, não é uma simples identificação. Nome é caráter. Nome é autoridade, reputação, poder. Por exemplo, se eu disser para você, você diz assim para mim: oi, irmã, eu vou chegar em Tampa e eu não tenho uma direção para saber um lugar para ir. Eu digo: você vai lá no pastor Maurício, da Strong Tower, e fala no meu nome. Você diz assim: eu estou aqui no nome da irmã Edmeia, ela me mandou. Eles sabem quem sou eu. Eles sabem que eu não ia mandar para lá uma pessoa que ia causar problema. Eles, conhecendo o meu caráter e o meu amor por eles, já sabem quem sou eu. Então, quando se fala do nome de Jesus, se fala da reputação, do poder, da autoridade do nome de Jesus. O homem curado era a prova de que Jesus estava vivo. Pedro ali estava falando a uma audiência judia. Por isso o assunto era bem familiar. Pedro transformou o pórtico de Salomão numa corte e mostrou a evidência da injustiça que foi feita ao Messias. Seria impossível a 2 pescadores comuns fazerem tal milagre se Deus não estivesse com eles. O milagre estava ali de pé, na frente de todo mundo, testemunhando o que aconteceu. Está vendo? Como Deus faz tudo com clareza, na luz, ele não deixa nada escondido. Agora eu vou ler do versículo 17 até o capítulo 4, versículo 4. E para nós completarmos o nosso estudo de hoje. Versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentro dos vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram,
também anunciavam estes dias: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Vamos deixar aqui. Vamos ver isso aqui. Pedro não deixou o povo sem esperança. Ele apontou a ignorância no versículo 17 e o cumprimento da palavra de Deus no versículo 18. Mediante o arrependimento, tudo está resolvido. Nós lembramos que o próprio Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Pedro convidou os assassinos a fazerem o que está escrito em Hebreus 6, no versículo 18: voar em fé para Jesus Cristo, para encontrar o refúgio nele. O dever de Pedro, após esse milagre, é encorajar seu povo a crer em Jesus e entrar na salvação. Mas, primeiro de tudo, eles têm que se arrepender dos seus pecados, mudar o seu modo de pensar sobre si mesmo, sobre o pecado e sobre Jesus Cristo. Depois teriam que se converter a Jesus Cristo. O arrependimento é necessário para o cancelamento dos pecados. Eles teriam que se arrepender e se converter a Jesus Cristo. Aqui Pedro também estava anunciando a necessidade de um arrependimento individual e também nacional, uma vez que a nação crucificou o seu Messias. A ênfase, meus irmãos, aqui em Atos 3, de 22 a 25, é nos profetas que anunciaram a vinda do Messias. Pedro aqui citou de Moisés em Deuteronômio 15, 5, em diante. Desde Moisés ele vem citando. A mensagem de Pedro produziu dois resultados opostos. Primeiro, alguns 2.000 judeus creram e foram convertidos. Você já pensou? Eu fico impressionado. 2.000. Você pensa que tinha pouca gente lá no Pórtico de Salomão? 2.000 foram convertidos. Olha o que aconteceu. O poder do nome de Jesus, aquele homem ali na porta do templo chamada Formosa, estava lá há anos esperando para esse momento. 2.000. Olha se não é um resultado benéfico, mas tem outro resultado. Os líderes religiosos da nação rejeitaram a mensagem e tentaram silenciar os apóstolos. Por isso começou a perseguição
da qual Jesus tinha avisado. Era esperado, sim, que os saduceus se opusessem à mensagem, porque eles não acreditam na ressurreição do corpo humano. A declaração de Pedro dizendo que Jesus ressuscitou foi um choque para eles, foi uma declaração de guerra. É tão lindo ver a prática da palavra nesse trecho, como os líderes de Israel rejeitaram o ministério de João Batista. Lá, em Mateus 21, eles rejeitaram o ministério de João Batista. Eles rejeitaram o ministério de Jesus, mas Deus ainda está dando outra oportunidade. Nós vemos que para atingir o povo, Deus foi através de um pecador. Pedro e João ganharam um coxo, um mendigo, e a sua transformação trouxe a conversão de 2.000 pessoas, meus irmãos. E isto nos ensina como o testemunho é importante. A melhor defesa da fé cristã é mudança de vida. Não tem outra. O coxo foi a exibição da ressurreição de Jesus Cristo. Que maravilha! O coxo é a exibição da verdade. Lógico que quando Deus mostra uma grande bênção, Satanás se opõe ao trabalho e silenciou o testemunho. Normalmente usa líderes religiosos. Atenção, não são filhos de Deus, são religiosos. Para isso, o mesmo povo que se opôs ao ministério de Jesus se opõe ao ministério dos apóstolos e vai se opor ao nosso ministério hoje também. Não devemos desanimar, desde que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. O poder já veio para nós no dia de Pentecostes. Embora hoje nós não estejamos efetuando os mesmos milagres apostólicos, ainda podemos crer e clamar a autoridade do nome de Jesus. Nós devemos pregar a remissão de pecados em seu nome, dar um copo d'água em seu nome, ou receber uma criança em seu nome, dar um abraço em seu nome, estender a mão em seu nome, pregar a palavra em seu nome. Isso pode não ser visto tão espetacular como o milagre do coxo na porta do templo, mas é o trabalho de Deus através de nós, dos seus filhos na terra. Amém? Eles vão, aqueles líderes, eles têm o milagre diante deles. Aquele coxo está em pé, é a evidência do milagre, mas eles não aceitam, eles evitam a verdade. Eles vão prender João e Pedro, e nós vamos continuar o nosso estudo semana que vem, a partir do capítulo 4, versículo 5. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.